Nosso eterno herói brasileiro tem uma frase que, digamos, envelheceu muito mal para algumas pessoas. A mesma diz, vou preparar meu inglês aqui: If you no longer go for a gap that exists, you are no longer a racing driver. Bom, resumindo, aquela versão sincera, se tu não se enfiar em qualquer espaço para ultrapassar o adversário, tu nunca vai ser um piloto de respeito. Bom, o vídeo de hoje é para questionar o chefe, olha a nossa audácia. E digamos que Senna tinha apenas certa razão. Aliás, a porcentagem de acerto dessa frase é mais baixa do que você imagina. Pois será que todo espaço é válido de ultrapassagem? É aceitável numa curva um carro se jogar para cima do outro para ter vantagem e sair na frente? Até quando a agressividade é boa e quando ela se torna perigosa? Essas e outras perguntas rondam a história da Fórmula 1 desde quando ela surgiu e sempre é assunto em todas as conversas de fãs do esporte. Até porque são discutíveis as atitudes dos pilotos dentro da pista. Quando a gente cita agressividade dentro do esporte, é claro que vem muitos pilotos na nossa mente, desde os mais atuais, como o bicampeão Max Verstappen, altamente polêmico, Sebastian Vettel na fase da Red Bull e Daniel Ricciardo com as suas famosas dive bombs também na época de Red Bull, principalmente no início da sua carreira, como também nas antigas, como Michael Schumacher, Mika Häkkinen, Nelson Piquet, James Hunt e sem dúvida um dos maiores da história, Ayrton Senna, vitoriosos e sem medo. Mas seria eles sem fair play dentro da pista? Bom, o brasileiro soltou essa frase icônica durante uma entrevista à lenda e tricampeão do mundo Jack Stewart, uma semana após ele colidir com Alan Prost na primeira curva do GP de Suzuka de 1990, onde Ayrton se sagrou bicampeão e de certa forma pagou a dívida de um ano antes com o próprio Prost, e que hoje os brasileiros veem exatamente como uma vingança, entre aspas, necessária, mas de certa forma totalmente proposital e até suja a sua batida no francês, e que na época era dificilmente confrontado pela mídia. Jornalistas tinham até certo medo e receio de fazer com o que um homem apenas fez, sem medo alguma de retaliação por parte de Senna. Sir Jack Stewart não poupou palavras a Senna para criticá-lo de sua atitude, dizendo: nos últimos 36 ou 48 meses, teve você mais contato com os pilotos na pista do que eles tiveram ao longo de suas carreiras. Naquele momento, o inglês estava fazendo novamente história, pois foi um dos poucos jornalistas que criticou a agressividade que Senna fazia suas manobras de ultrapassagens, além de suas inúmeras colisões com outros pilotos. Muitos jornalistas tinham medo de perguntar ao brasileiro, por medo de nunca mais ter palavras e entrevistas da boca do brasileiro. Mas Stewart era diferente, até porque era um campeão do mundo e não tinha rabo preso com ninguém. Aliás, o papo era de um tricampeão para até então um bicampeão, e Jack era respeitado por muitos. Mas, após a pergunta, Senna tentou explicar sua linha agressiva de ultrapassagens, mas era visível sua irritação e estava bem incomodado ali com o ex-piloto inglês. Tanto é que, após as câmeras se desligarem, o brasileiro disse para Jack que nunca mais daria uma entrevista a ele. And what he said to me that day was he would never speak to me again, ever, when we came off the interview. E aqui fica a grande questão: será que Jack Stewart foi petulante demais? Bom, eu não acho. Mas vamos voltar à afirmação de Senna: realmente todo o espaço tem que ser usado para fazer uma ultrapassagem? Para o roteirista a resposta é sim, já para o narrador, bom, já que tendemos a apreciar mais ultrapassagens e roda a roda. Mas agora, falando a real, a afirmação de Senna na atual Fórmula 1, digamos que está totalmente antiquada. Aliás, em qualquer esporte, ela seria antiquada. Até porque dentro de todos os esportes, desde o sumo até o insuportável beach tennis, tem regras, e essas regras devem ser seguidas para termos um esporte justo para todos os participantes, seus competidores. E bom, a gente percebeu também ao longo dos anos que quando um piloto começa a dominar o esporte, mais ele quer que todos os pilotos comecem a respeitar as regras, não é mesmo, Sir Lewis e Sir Max Verstappen? Eu não assumo esse BO. Mas quando esse piloto dominante começa a ter uma grande rivalidade, como foi o caso de Lewis com Verstappen em 2021, obviamente o piloto caçador começa a quebrar certas regras, porque é óbvio que o grande objetivo dentro de qualquer esporte é ganhar, vencer, e às vezes não importa como. É claro também que a questão do espaço deixado, o famoso gap, a interpretação pode variar de pessoa para pessoa e de piloto para piloto. Não há uma verdade absoluta sobre isso, mas vamos utilizar o exemplo de Senna. Era realmente impossível o brasileiro conseguir fazer uma ultrapassagem, isso porque a zona de desaceleração da reta da chegada em Suzuka é muito curta, e na filmagem a gente pode ver que Ayrton não estava
estava a tempo nem com espaço para conseguir desacelerar para evitar a colisão com o francês. E vamos ser justos e falar que seria uma ultrapassagem justa, limpa, segura num gap. E digamos que para o bem-estar geral de todos os pilotos dentro da pista e uma maior segurança de todos os envolvidos no espetáculo, é necessário colocar o carro em uma posição onde o piloto à frente tenha visão periférica suficiente para não gerar um toque que possa originar uma batida ou algum acidente grave. Mas é óbvio que dirigindo a mais de 300 km por hora em uma reta com uma pressão gigantesca por resultados e todos atrás querendo te ultrapassar, é muito difícil um piloto pensar numa boa posição para ultrapassagens. O que ele realmente quer é escalar o pelotão e vencer de qualquer forma. Enfim, essa famosa frase de Senna chegou aos 4 cantos do mundo e muitos pilotos se apoiam nela como uma desculpa para sua agressividade e na maioria das vezes uma burrice e atitudes inconsequentes, manobras inconsequentes. Pilotos mais amadores e poucos talentosos que sonham em ser um novo Ayrton Senna cometem erros grotescos e antidesportivos, causando batidas e acidentes que poderiam ser totalmente evitados se houvesse uma maior prudência do piloto ou uma estratégia ali bem definida de acordo com as regras. Bom, então seria mais correto a gente tentar consertar essa frase inicial de Senna para algo mais atual. E bom, essa é a minha opinião, ok? Fica à vontade de discordar. Se você em uma corrida não procura por espaços e oportunidades de ultrapassagem onde você possa ficar lado a lado do piloto à frente antes de uma apex de curva sem fazer contato ou bater no adversário, então você não é mais um piloto de corrida. Bom, eu já sei que não iria caber numa camiseta ou até num quadro de escritório, porém está mais atualizado. Tá, eu sei, você aí, viúva do Senna dos anos 80 e 90, vai discordar. Porém esse culto e essa frase foi disseminada ao longo dos anos e nas categorias de base do automobilismo, no kart e até mesmo em competições amadoras, pilotos e entusiastas acreditando cegamente na tal frase e aplicando em corridas sem o tal fair play de pista, apenas mentalizando o fato de querer ser um Senna da vida, pois ele era rápido e vencedor, ponto final, sem debate quanto a isso. Porém a frase "If you no longer go for a gap, you are no longer a racing driver", de forma isolada e superficial, espalhou muito de forma negativa ao cenário mundial do automobilismo, já que muitos amadores e pilotos já usaram essa frase como desculpa para bater e destruir a corrida do adversário, seja em campeonatos mais raízes e amadores até na Fórmula 1, e o número é alto e você nem imagina. Bom, Senna, após essa afirmação dada a Jack Stewart, afirmou ao próprio jornalista, anos depois numa ligação, que estava errado e que mentiu ao falar que não teve a intenção de causar aquela batida com Alain Prost, quando na verdade foi totalmente intencional e os motivos, bom, creio que muitos já devem saber. Pagando uma dívida que Prost causou indo chorar ao amigo Balestre, chefe da Fórmula 1 no campeonato de 88. 1.5 years later, he phoned me up and said, "Look, I'm sorry," because he said then that he did not intentionally do it. He later admitted that he did intentionally do that to Prost. And when he phoned me back, he said, "Look, I apologize, I told you a lie. I'd like you to help me work for safety. And I'd like you to tell me how I should go about it." Até porque em 1990, antes da corrida em que bateu em Prost, Senna também soltou que "eu disse pra mim mesmo, ok, eu tento trabalhar limpo e fazer meu trabalho bem, e aí vem pessoas estúpidas e te Pois bem, se amanhã Prost me passar na largada e na primeira curva eu iria direto, é melhor ele não virar, pois não vai conseguir", e terá acontecido. Palavras duras dele e aconteceu. Mas Senna, como todos os seres humanos, errava de cabeça quente, de cabeça fria evoluía, e foi assim que justamente nesses momentos de autoconsciência, hombridade e até mesmo senso de coerência, ele inspirou pessoas em grande parte com muito bons exemplos. E às vezes um deslize que também é natural. Ninguém é perfeito. Fato que rende até hoje e o debate ainda é válido. Você concorda ou discorda? Acha que qualquer espaço é plausível de ultrapassagem? Solta o verbo aí. Mas é uma pena que, na mesma ligação, o brasileiro pediu para que Jack Stewart o ajudasse a melhorar a segurança dentro da Fórmula 1, mas no fim de nada adiantou, já que em 94... Bom, o vídeo tá começando em 5 segundos, sobre as últimas horas de Senna, naquele final de semana que teve o quarto 200, choro e tragédias. Te vejo já, e não esquece que nossa loja online já tá no ar e o link tá na descrição.